Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. O mal da verdade é o excesso de análise. Saudações, Fremen, aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. E vocês têm que me dar uma chance. E olha que nós perdemos algumas aqui. E vocês não sabem de nada. E aqui, Daniel Hockenbach, historiador do Império. E digo pra vocês que as aparências até podem enganar, mas elas carregam mensagens poderosas ocultas em suas nuances. Bem-vindos a Arrakis e bem-vindos à segunda temporada do DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 25 capítulos do livro Messias de Duna e suas 254 páginas. Isso mesmo, você vai fazer a sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Pois bem, desde já, meu agradecimento por você, ouvinte, do DunaCast, estar aqui nos acompanhando em mais um episódio. Tivemos uma pequena pausa de férias, entre aspas. Um recessozinho no mês de julho. Mas estamos aqui para analisar o 7º capítulo de forma correta, precisa e divertida. Mas precisamos dos nossos convidados especiais. Começamos por ele, Oba. Que vive no tanque de melange. Ai, meu Deus, eu pensei que eu tinha esquecido disso. Querendo prever os próximos números da Mega Sena. Isso sim. E que está juntando dinheiro para comprar litros de óleo para passar no corpo. Caraca. E fazer cosplay do Fade Halter do Duna de 84. Delícia. Gente, pra quem me acompanha no meu Instagram, Hildon. inclusive já dando aqui mexendo no meu Instagram, Hildon Oliver Art. Pra quem me acompanha, todo dia eu posto lá o meu treino e todo mundo pensa, inclusive algumas pessoas, porra, o Hildon tá cabeludo, barbudo, parece o Jason Momoa. Engano de vocês. Eu tô malhando pra entrar no shape do Sting do Fade Halter de 84. Irei me bisuntar de banha com a cuequinha esquisita pra assistir a parte 2 de Duna. Vai ser tão espetacular que vai ser no estilo Superman vs Batman. O ator lá do Batman, ele cobriu o bigode dele. Eu não sei como ele vai conseguir cobrir bigode e barba pra poder fazer o Sting, de 84. Parabéns, Warner. Vocês não sabem tirar um bigode. Olha só. E temos mais uma estreia no DunaCast. Uma pessoa que eu já queria que tivesse vindo aqui na primeira temporada, mas agora com certeza ele vai ser requisitado várias vezes. Ah, cara. É um fã apaixonado do universo de Duna, jornalista, podcaster, Daniel Hockenbach. E eu ainda Seja digo mais, um dos nomes mais maneiros que vocês já viram, certo? Sobrenome, na verdade, Daniel Hockenbach. E digo mais, utilizando aqui a minha presciência de melange bisuntado, eu vou dizer pra vocês que pode ser que o Daniel já tenha vindo aqui, só que vocês não viram. Pois é, a gente já veio aqui, talvez em outra situação. Ah, é porque o tempo melange. O tempo é cíclico, Caramba, tem um cachorro isso que louco eu aí. falar, agora latiu o cachorro aqui. O universo Duna, o espaço é cíclico. Fala aí, Daniel. Pois é, galera, eu tava aqui pensando que a gente não pode dissecrar nem falar mal das Bene Gesserit, especialmente da Irulan. Qualquer coisa que a gente tenha falado sobre ela, por favor, perdoe. Me perdoa, Irulan, eu sempre te amei. Nos dê essa boa vontade de permitir que tudo ocorra bem, que esteja tudo bem.
Daniel, mas só pra galera também te conhecer um pouquinho, tu é apaixonado por Duna há muito tempo. Fala só assim, esse amor, assim. Sim. Eu gosto de Duna faz muito tempo. O que eu posso dizer pra você é que minha relação com ficção científica, ela começou lá em 90 e pouco, lá em 92, mais ou menos, quando eu comecei a ler Arthur Clarke, e aí... Arthur Clarke, Asimov, aí você vai chegando em drogas mais pesadas, né, até você chegar no Frank Herbert. E aí você chega no Philip K. Dick, aí você dá uma curva ali, você tem Vonnegut, você tem Frank Herbert, e aí quando cheguei no Frank Herbert, no Duna, especialmente no Duna, ali eu pirei. E aí foi uma relação assim que só foi intensificando. Eu acho que eu gosto muito de literatura, gosto de estudar a escrita, né, o processo de escrita. Não sei se pretendo um dia virar escritor nem nada, são planos remotos, assim, mas eu estudo bastante. Então eu penso em me especializar nisso, mas eu não sei se o que vai dar. Mas uma coisa que me fascina em Duna é como ele é bem escrito, como é um livro assim que sobrevive ao tempo, traz mensagens poderosas e ao mesmo tempo ele é conciso, ele é muito bem escrito, sabe? Depois você vai lendo e você relê, daí você pensa, não, eu posso tirar isso aqui, posso tirar aquilo. Você não consegue tirar coisas dali. É impressionante isso. Então quer dizer que seu encontro com o Duna foi uma verdadeira orgia frame? Tipo isso, cara. Tipo isso. Eu lembro que eu ia fazer uma prova de termodinâmica e mecânica e estatística no dia seguinte. Eu não tinha estudado porra nenhuma. E eu tinha ficado de um dia pro outro, eu tinha que estudar e eu peguei Duna pra ler. Eu li Duna e tirei 5 nessa prova, cara, que era a média que precisava pra passar. Ah, então eu não pronto. Sei como. Eu não sei como. Essa é a minha experiência metafísica. Eu sou da máxima que se a nota é 5, você tem que tirar 5. Negócio de Não, então. Perfeito. Não, Duna e você tirar 5 numa prova de termodinâmica, mecânica e estatística, quando eu fazia física, era uma coisa muito difícil. Não, cara, só eu tirei na turma. O pessoal ficou puto comigo, porque eu li Duna e eles estudaram. Foi engraçado, né? Eu só lembrava das coisas. Você descobriu o efeito Holtzman, que não tem na física da gente. É muito evoluído. Mas, ó, eu vou falar aqui pra vocês que na primeira fase da UES eu passei, depois de ter ido pra um festival que o Pascoal lembra muito bem aqui, os mais novos de Fortaleza não lembram, que é o Ceará Music. Eu fui pro Ceará. Primeiro. Justamente foi o do primeiro, Pascoal. Que terminou com um show do Biquíni Cavadão, 6h30 da manhã. E eu subi no palco, eles gravaram até o clipe de Toda Forma de Poder, né? No cover do Engenheiros. E eu fui fazer a prova da UES da primeira fase com uma almofada que tinha no palco. Olha aí, cara. E passei. Eu saí um pouco mais cedo desse show, porque estava um bafo de melange lá. Fiquei com sono, cara. Eu tive que ir embora. Provavelmente o bafo de melange eu tava no meio. Eu tava curtindo. Manda em mim. Mas olha só, pessoal. Sim, olha só. Antes de iniciarmos, né, a análise desse capítulo 7, a gente precisa só fazer uma breve recapitulação do capítulo 6, chamado Ex-Ugola, onde finalmente vemos Duncan Idaho Momoa, my boy. Digamos que recapitulando esse episódio, é gostosura, tesão e uma jovem muito oriçada. Esse é o resumo desse episódio. O Momoa voltou como hate. Aparecendo dos mortos, né? Pra aparecer ali. Mais gostoso que nunca. Dentro de um bolo de melange, saindo assim de dentro e cantando Happy Birthday, Mr. Muad'Dib. Happy Birthday, Muad'Dib. Que visão do inferno. Que visão do inferno mesmo, hein? Só faltou ele tá besuntado, que nem o Fade. Ia ser uma visão maravilhosa. Não, ele precisava só estar sem blusa. Gosto. Que sempre que o Momoa, né, vai ficar sem blusa, então chegando lá, aparecendo sem blusa. E aí não é só a Alia que vai ficar oriçada, todos nós vamos ficar oriçados. Estou esperando, eu preciso que Villeneuve faça o segundo filme, faça o terceiro. Mas principalmente o segundo filme, porque. O segundo filme não, no caso, né? A adaptação do segundo livro. Segundo livro. Eu preciso de. Rapaz, Momoa em tela sempre é bom. E pode deixar o Momoa de barba, né? Gente. Momoa sem barba é estranho. Parem, diretores de Hollywood, parem de tirar a barba do Momoa.
Esse Passa- homem precisa de uma barba, gente. Eu peço pra Warner fazer o que fez com o Super-Homem, né? Tirar o bigode dele digitalmente, que dá certo, não precisa tirar a barba. Eu até digo assim, os amigos até falam assim, por que você não tira a barba? Eu disse, cara, eu tô solteiro, de barba. Se eu tirar a barba, aí que eu não pego ninguém, porra. Então não. Pois resumo, a guilda, os conspiradores entregaram lá, reviveram o antigo mestre do Paul Atreides, e aí foi um reencontro muito emocionante, né, pro Paul, vendo ali o seu antigo mestre, né, mentor das armas, e ali era uma tentativa, como a gente já viu em capítulos anteriores, de realmente desestabilizar o imperador, porque o Duncan, de uma certa forma, vai trazer à tona o código Atreides. Isso. E o Muad'Dib já esqueceu faz tempo, né? Esse código Atreides. Muad'Dib tá... Que vocês estão falando, gente? Vocês estão malucos? Isso nunca existiu. Eu me lembrei do FHC quando disse que esqueça o que ele escreveu. Foi uma bad trip foda, né? Bad trip. Exatamente. Então, esse é o resumo. Mas, antes de a gente agora analisar o capítulo 7, propriamente dito, precisamos ir para o nosso quadro semanal de informações do universo de Duna. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon. Opa! Cara, antes da gente falar alguma coisa assim sobre o universo de Duna, a gente precisa agradecer. Já sei. Precisamos. Cara, precisamos. Você não é bom demais, né, Hildon? Cara, eu vou dizer, gente, em primeiro lugar, obrigado, editora Aleph, não pelo mimo, mas também pelo mimo. Mas obrigado por acreditar nesse projeto, no fandom de Duna. Gente, pela primeira vez eu não tinha lido a segunda trilogia de Duna, né? Comecei já a devorar, por quê? Porque vai ter DunaCast, gente. A gente vai analisar. A gente vai analisar e Aleph, traz as fanfic do filho do Hobbit também. Não é fanfic. Traz as... Cara, eu quero agradecer a Aleph, porque a Aleph, o Pascoal já tinha me dado de presente, né? Eu tinha as edições antigas, né, de Duna, Nova trilogia. Fronteira. Exato, cara. Tu tinha... Não, eu tinha da Nova Fronteira. Eu tinha a antiga da Nova Fronteira, só o Duna, o primeiro, e tinha a trilogia da Aleph, que é aquele de capa cartãozinho e tal, né? Eu acho que é lindo também. Aí eu ainda tenho o da Nova Fronteira, ainda tenho o boxinho da Aleph, que eu não me desfiz, eu sou um acumulador e eu gosto de ter as coisas assim. Mas esse box novo tá me ajudando bastante com as gravações, me ajudando demais, e, cara, o Aleph mandou a segunda trilogia, que tá lindo, tá um absurdo. Mas mais lindo mesmo foi o que você recebeu também, né, Pascoal? Cara, foi assim, eu não tinha ainda a coleção Duna Pocket, Tá tão linda. Lindinha, Nossa. tão pequenininha. Eu nem abri, cara, tá no plástico Não, ainda. cara, tem que abrir. Eu não abri, tenho pena de abrir. Eu vou decidir depois, mas vai ali pra meu armário, né, pra compor toda a decoração do universo de Duna. Um abraço muito forte, em especial a Júlia Forbes, que a gente mantém esse contato, né? Ela é uma pessoa muito simpática, apoiadora. Toda a leitura coletiva, ela fornece material pra gente sortear pros fãs de Duna. Então isso é importante, acredita no trabalho da gente, né? Todo mundo, toda a galera da Aleph. E estamos aqui de coração aberto e também... Se quiser mandar mais, ninguém reclama não, né? Não, inclusive tem espaço aqui pra versão Pocket também, se vocês quiserem mandar, eu tô aceitando mimos, eu sempre aceito mimos, né? Com certeza. E Pascoal, cara, a gente tá aqui com o nosso participante da semana, o Daniel Rockenbar, né? E, cara, que bacana o Daniel, além de ser um cara especialista também em Duna, em sci-fi, em ficção científica, né? Como um todo, o Daniel é o nosso primeiro apoiador na nova campanha do Duna no Catarse, né, cara? Perfeito, cara. E essa campanha, pra quem não conhece, né, essa campanha do Catarse, né, ela é uma plataforma em que a gente pede determinadas
apoios mensais. Isso. É uma de campanha, quantidade. gente, uma campanha de financiamento coletivo Coletivo. recorrente, né? Então, assim, Isso. todo mês, se vocês puderem dar aquele cafezinho, não, se quiser o cafezinho do Flame, a gente vai tomar também, não tem problema. Mas, ó, você pode começar a participar a partir de R$5. R$5, gente. Inclusive, essa semana eu fiz quem me acompanha no Instagram, @HildonOliverArt, né? Eu fiz um depoimento terrível, porque uma caixa de leite tá R$10, ou seja, com menos do que uma caixa de leite, com R$5 você já começa a apoiar o nosso trabalho. E pra gente que trabalha com cultura pop, com falar sobre Duna, gente, mais uma vez, a resistência. Esse nosso trabalho aqui, inclusive, tivemos que ter um recesso, porque quando o corpo fala, né, Pascoal? Exatamente. Ou a gente para ou o corpo para, né? O corpo para, e aí não é interessante o corpo parar. Não é. Mas assim, gente, como o Pascoal agora sempre fala, gente, ninguém vai ficar rico com isso. A gente quer justamente continuar produzindo. A gente ama o que a gente faz, a gente ama produzir o DunaCast. E essa campanha do Catarse deu justamente esse suporte para que a gente continue trabalhando, porque tem hospedagem, tem a edição, né, que é o meu trabalho. Tem o Pascoal também, que faz muito textos complementares, que é o trabalho dele também. Então, gente, se vocês puderem apoiar, tem a pesquisa. A gente pesquisa pra caramba. E olha só pra dizer, a pesquisa é tão grande que eu recentemente consegui agora um livro em italiano, só sobre o Villeneuve. Caramba, falando de como é, eu vou ler. E trouxe aqui 2 versões de Duna francesa. Uma francesa em capa dura, que depois eu vou traduzir para vocês o prefácio, que é do Denis Villeneuve. Coisa linda. 4 folhas, e uma outra também perfeita, cara, que é uma arte aqui, tu vai enlouquecer quando tu vê essa arte de Duna em francês. Mas assim, é importante porque realmente a gente corre atrás de saber coisas, trazer curiosidade. E são informações, né, que a gente ama, mas até ajuda também pra gente comprar essas coisas e passar. Gente, vocês viram, inclusive, tem o Hot Toys aí lançou umas estatuetas do Muad'Dib aí, gente. A minha estante precisa. Mas aí, estamos aqui com essa campanha. E você tem aí um mínimo de 5 reais. Pode ser R$5, R$10. Pode ser também. R$20, Gosto. R$30. Gosto também. 50. 100. E se você quiser mandar mais, manda, a gente manda a chave Pix. Não, e cada uma, Rio, dependendo do que você escolher, vai ter algumas benécias, né? A gente com certeza. Tipo, aqui, no caso, o nosso colega aqui, o Daniel, ele assinou na parte de R$20 do Bene Gesserit, né? Então ele vai ter, a gente agradece, ele vai ter o nome dele no mural de apoiador, né, nas postagens quinzenais. Que acessa ao grupo, né? O grupo exclusivo do DunaCast WhatsApp. Exatamente. Então, assim, cada nível, né, você tem mais coisas. Então é interessante e nos ajuda muito. Se você não puder, né, se for o caso... Aí divulga pros amiguinhos. Divulga pros amiguinhos, pros youtubers, pra toda a galera. A galera ali se garante, gosta do universo, chama ele pra poder explicar. Se quiser divulgar porque ele é amiguinho rico... Também. Exatamente. Não, cara, ele não tem. Você sabe, você é fã, você tem vários. Você é fã de Conan. Sim. Cara, quando você vai ver um vídeo muito ou alguém, um podcast, falando de Conan, o cara não tem a menor propriedade. Não é porque a pessoa não sabe, não. É porque o cara não fez a pesquisa mínima. Fico com raiva. Cara, a gente fica com raiva. Então, assim, a gente que dá aqui no nosso fandom, aí no caso a gente sempre se prepara para isso, né? Para poder falar as coisas bem direitinho. E aí por isso que é importante também esse apoio pra gente continuar nessa jornada, né, grande Hildo? Que não é fácil, viu, gente? O nosso trabalho aqui isso é prazeroso, a gente curte pra caramba, mas não é fácil, não. Não é fácil. E só para complementar, as filmagens de Duna estão lá toda, né? Já saíram da Itália, ficaram pra Itália. Você que tá acompanhando no Instagram o perfil do DunaCast, você já sabe, porque tá lá e o Pascoal às vezes tem que postar umas coisas, depois tem que tirar, porque eu fico com medo, porque alguém manda uma mensagem pra eles assim... Who are you? Exato. Tipo assim, eu recebi o pré-roteiro do primeiro filme, né? Então já sabia tudo que ia acontecer em algumas cenas. Alguém manda assim um inbox do Pascoal. Quem te mandou isso? Aí não dá, né? Um cara que tava numa orgia frame, ficou feliz e me mandou, e eu até hoje agradeço. Pascoal, lembrando, as gravações estão rolando aonde?
Ela começaram na Itália, né? Então, a gente Lembrando, tava viu, gente, eu vou mandar aqui pra vocês que o Pascoal teve pessoas dele, né, pessoas muito próximas deles que estiveram na Sim. Itália, só tô dizendo isso. Não tô dizendo que a esposa do Pascoal trouxe informações, não estou dizendo isso, mas também não tô dizendo que não. Mas começou lá, a gente até pensou inicialmente que lá estava sendo gravado a questão do imperador, né? Isso. Mas tudo indica, viu, Hildon, com mais informações, é que na realidade ali era um local das Bene Gesserit, o Alec 9. Olha que 9, né? Porque a Florence Pugh apareceu lá, e aí vazou uma cenazinha dela com uma roupinha muito parecida com a roupinha do Paul quando estava treinando com o Gurney Halleck no início, aquela roupa de treino. Então daí aí o pessoal lá do jornal italiano viu umas figuras femininas em preto, aí óbvio que são as Bene Gesserit, então é bem possível que seja lá o Alec 9 e a Princesa Irulan treinando lá com a sua amada Reverenda Madre Warren, essa professorinha querida, que ela leva uma maçãzinha pra ela todo dia pra ver se a bichinha. E aí eles saíram de lá e foram pra Budapeste. Em Budapeste, praticamente todo o elenco principal já tá o Timothée, já tá a Zendaya, já tá o Stellan Skarsgård, que faz o Barão Vladimir Harkonnen, já está o Butler, né, o que vai fazer o que fez o Elvis agora, que vai fazer o Fade Halter. Inclusive, vejam Elvis. Austin, Austin Butler, cara, sensacional. O filme tá muito bom, muito foda. Assistam, viu? Não, e, cara, eu fiquei impressionado com esse ator, porque... É um pouco assustador, assim, que ele parece muito Elvis em cena. Não, e ele não... Não, o pior não é isso. Não. Quando ele não parece, não parece. Quando ele faz o filme, ele é o Elvis. Eu não sabia quem era, se era uma imagem. Até a voz histórico. É surreal, né, cara? A voz, o cara arrasou, então eu tô tranquilo com a Florence Pugh também. Sim, também. Então, só esperando o duelo aí do Timothée e do Austin Butler e as meninas vão ficar lá. Só vem. Tá, as meninas vão amar, né? O Villeneuve tem que parar com essa história. Todo mundo vai amar, cara. Todo mundo vai amar. Tem que ser de cuequinha, igual a do Fade de 84. Essa luta, eu não admito, Villeneuve, porque a luta do Timothée lá, na primeira lá com o cara lá, com o James, era pra ser de cuequinha. Aí ele deixou todo mundo lá com um traje estilador, não mostrou nada. Eu sei que o Timothée... absurdo. O Timothée não tem muito o que mostrar, não, né? Um chassizinho de grilo, né? Mas tá no livro. Então espere que nessa luta final eles tirem lá as roupas, bota aquela cuequinha Avatar. Não sei se você percebeu, o símbolo do Avatar do novo filme é igualzinho a cueca. Verdade. Igualzinho. Essa cuequinha nos dois, cara, é uma homenagem linda, é um dos melhores filmes de ficção científica. Aí no fundo você bota só o Sting passando assim numa cena assim e cantarolando assim, I've been watching you. Pronto. Só aquela musiquinha, trilha sonora só. Pronto, passa, né? Pronto, tá ótimo. Coisa legal. Eu acho que as notícias são essas. A gente vai trazer mais novidades na próxima semana. Com certeza. E vamos analisar agora, finalmente, o capítulo 7. Voltamos. Voltamos para a análise tão esperada desse capítulo 7. Do Daniel, a gente vê que começa com um excertozinho pequeno, né? Na maioria das vezes os excertos são enormes, mas é um ditado Fremen. O mal da verdade é o excesso da análise. E na realidade. Poderosíssimo, né, Pascoal? Poderosíssimo. Porque... Tudo a ver com esse capítulo. A gente tem um ditado bíblico aí que a verdade, João 17:3, olha aí, o Pascoal também sabe um pouquinho de Bíblia, né? Dizendo que a verdade vos libertará, mas a pergunta não é se a verdade liberta, porém, que verdade, né? Qual é essa verdade, né? Então será que a verdade sendo analisada excessivamente
pode virar uma mentira, né? Não, e inclusive é muito interessante você trazer essa questão bíblica, né? Que você foi uma pessoa que viveu dentro da religião, assim como eu também, fui coroinha por muitos anos, cantei em ministério de música e tal, e a gente sabe... Como é que tu cantou como coroinha, que precisa de uma voz fininha, e tu destoava, cara, com essa voz aí. Eu não cara. entendi, não. Não, mas... o que aconteceu alguma coisa aí no processo. Mas pra quem não sabe, gente, eu sou um cantor de heavy metal também, já tive banda de metal, então consigo fazer um vocal melódico. Mas assim, é muito interessante, né, Pascoal, fazendo até um link com o capítulo e com o que você trouxe, porque como a gente vive na nossa situação política atual, né, a gente vive a pós-verdade, né? George Orwell nunca teve tão certo, né? A pós-verdade tá aí, e que verdade é essa, né? Que tantos líderes, e infelizmente, né, da pior palavra possível, seres abjetos que se dizem líderes, utilizam, né? E a gente vê isso demais em Duna, o quanto esses seres repugnantes que estão à frente, né? Se utilizam dessa pseudo-verdade, né? Manipulando as pessoas. A verdade é aquilo que eu estabelecer, né? Acho que é o maior ditado que eu lembro, assim, relacionado a essa construção da história, os vencedores contam a verdade, né? Então, tem muito disso, tem muito desse link, né? E a gente vê isso recorrente desde o início de Messias de Duna. A gente vê que o Frank Herbert, ele escreve Messias de Duna exatamente para tirar todas as dúvidas. Você estava com dúvida que eu estava criticando os líderes políticos e religiosos? Não, né? eu tava, sim. Eu tava. Isso aqui vai ser para mostrar, e assim, do início ao fim. E o que é mais legal, a gente depois até vai entrar um pouco mais nesse assunto, é que quando Frank Herbert critica a questão religiosa e política, né? Principalmente religiosa, em nenhum momento ele é contra a espiritualidade, contra a forma de você ver o mundo de forma espiritual. Ele é super a favor. Então, na vida dele mesmo, ele seguia lá um pouco do budismo, né? As religiões orientais, mas a crítica realmente é para os líderes, né? Assim, qualquer tipo de líder, a gente tem que ter um contato, tem que ter uma observação para o cara não sair um pouco da toada, né, Daniel? Eu acho que um outro paralelo interessante, acrescentando ao papo até a citação do George Orwell, eu citaria também o Aldous Huxley. Sim, né? Porque perfeito. Você tem o outro extremo, mas você tem a mesma conversa. Você tem no Orwell a omissão e a alteração dos fatos. E no Huxley, no Admirável Mundo Novo, você tem o excesso de informação. Né? Não, e é legal porque perfeito, Daniel, porque são dois autores que brincam muito com o conceito estabelecido que a gente está vivendo hoje, porque a gente vive esse excesso da informação ao máximo, né? Às vezes até utópico, né? Se a gente parar para pensar, pensando, eu sou uma criança dos anos 80, Pascoal também. Então, se a gente parar para pensar o quanto é lindo viver nos dias de hoje, o quanto a informação ela tá aqui à nossa mão, mas ao mesmo tempo o quanto isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Né? Porque a gente tem toda essa informação à nossa mão e a gente não sabe o que fazer com ela. E aí a falta de conhecimento, de educação, de uma base sólida para que você decida o que você vai seguir, ela leva a gente a esses caminhos perigosos, né? E aí você tem várias outras ficções ali que mostram isso, né? E Duna mostra isso muito bem, né? Que o poder, o Frank Herbert tinha uma coisa que ele dizia nas entrevistas, né, que ele não achava que o poder corrompia, o poder atraía pessoas corruptas, né? Então cada um tentando contar a sua verdade, e aí no final ninguém, né, todo mundo gritando numa mesma sala, ninguém sabe o que é real, né? E o que é mais louco também é que a gente via essas coisas assim, tipo ditadura, tipo estilo 1984, e esse excesso de informações sempre cíclicas, de forma assim, estanques. Era um período assim, depois ia um outro período de outra forma. E agora a gente vive numa sociedade que é tudo ao mesmo tempo misturado, né? Igual aquele filme. É tudo ao mesmo tempo misturado, você não tem mais. Você não consegue definir assim, começa aqui e termina. Não, tá ali misturado. Então, um pouco do que a gente vê também aqui em Messias de Duna, né? Inclusive, nesse capítulo, a gente vai começar falando um pouco. A gente vai falar um pouquinho da personagem preferida do Hildon. A princesa Cuidado aí se a gente falar mal dela. Nunca critiquei, Irula, te amo.
Pô, agora. E agora que é a Pug, cara, eu amo essa mulher mesmo. Pois é, mas agora a gente vê aqui nesse início, vai ser centrado em duas mulheres, né? A gente vai ver a Reverenda Madre, Giles Ellen. Assim, a gente vê esse capítulo dividido em 3 partes, né? A gente vê logo a Reverenda Madre numa cela, que já estranha. Aí depois ela faz um feedback, lembrando como é que ela foi presa. E depois a gente vai ver a conversa dela com a princesa Irola, né? Que presa, né? Que conveniente. Que conveniente. Mas o mais interessante, aí eu quero que vocês digam a opinião de vocês. Começa logo falando sobre essa questão da Reverenda Madre. Ela tá numa cela, né? Tipo, bem espartana, com catre, com uma capa marrom, que é tipo uma cadeira de vime, como fosse uma palha dura, né? Tá ali abaixo do forte do Paul, é um cubo escavado para radiofresas, que ele fala aqui, que é diferente um pouco daquele do Ix, do bronzo de Ix, né? Que ele tava na cela da morte. Não, aqui já é uma cela de uma forma mais diferente, mas tudo lá, tipo uma torneira d'água dotada de registro, logo acima de uma pia recicladora e uma privada Framing com vedação de umidade. Gente, uma privada Framing com vedação de umidade deve ser um negócio fedorento, danado, porque reutiliza o cocô da madre, da Reverenda Madre, para poder ela ter as suas necessidade, acho né? pouco, acho que podia não ter a privada. Eu acho que nem o café frame é tão horrível como essa. Não, café frame é delícia, cara. Você não vê que o café mais caro do mundo é aquele lá que um rato lá defende? Pois é, estamos nessa situação. Então a gente vê essa situação, ela lá presa, olhando o seu tarô, né? Então quando aí eu colocar essa questão, já que a gente falou da questão da espiritualidade de Frank Herbert, você vê toda hora o Frank Herbert, em nenhum momento ele coloca a questão mágica, né? Fantasia. Ele flerta muito com a fantasia em Duna. Muitas vezes você pode ler até achando que é uma fantasia, mas ele prioriza muito a questão científica, né? Claro, dentro dos que às vezes a ficção científica é fantástica, né? Eles inventam as coisas e lá não existe, mas com relação ao mágico, o Frank Herbert flerta. Então é interessante. O que é que vocês acham? Assim, um mundo tão tecnológico, no sentido de respeitar a questão da ciência, né? A religião é um guia, mas você começar ele falando de um tarô. O que é que vocês acham disso? Eu acho que o mais interessante dele usar o tarô em Duna, e agora já massivamente no Messias de Duna, é essa questão de buscar uma religião a partir de toda a história que ele vem contando, né? E se a gente pensar o tarô, que é uma estrutura de cartas que começa e termina, né, no mesmo personagem, né, um personagem similar, eu acho que tem toda essa questão do caminho messiânico também, né? De como ele vê as religiões, de como ele vê essa interpretação do mágico, do místico, né? E isso é muito humano, que às vezes a gente também tende a achar que é espetacular, que faz milagres e tudo mais, ou que tem toda essa relação do tarô ver o futuro, é o oráculo, mas às vezes é só uma questão não é uma questão de presciência, mas é uma questão de abrir a percepção, sabe? Eu tenho essa visão, assim, que em Duna ele usa muito isso, mais como uma forma de estimular a percepção, né? Tipo, ela vai jogando o tarô e vai pensando, não, mas isso acontece aqui, isso pode acontecer e tal. E é um tarô feito a partir né, de tudo que tá acontecendo ali já, né? Não é um tarô milenar, de certa forma, né? Eu tava acho que a gente até conversou da outra vez, assim, ó. Da outra vez a gente falou bastante até sobre Incal. Justamente. Vamos puxar Incal nessa conversa, hein? Tem que ser puxado Incal. E até o que eu acho interessante como o próprio Pascoal falou, né? Como o Frank Herbert, ele traz a questão do tarô, porque ele brinca com esses conceitos também religiosos, entre aspas, né? Não é um conceito mágico, né? E não deixa também de ser. Mas como a reverenda trata esse tarô, né? Com a reverência, né? Que ele realmente, apesar de hoje em dia ele ser, por conta de tudo que tem acesso, ele ser de livre acesso à plebe, mas a forma como ela... exatamente, porque ela se coloca e diz assim, olha, nesse momento é diferente. Isso aqui é algo sagrado, é algo ritualístico e que não é acesso de todos, né? Eu não coloco o meu tarô como a plebe coloca. Então eu acho isso muito interessante.
até a forma, né, como ela apresenta esse tarô dela, né? É um elitismo que condiz muito com a situação dela, né? Porque é o seguinte, ela pode estar numa cela bizarra, como o Pascoal até falou, com uma latrina frame esquisitíssima e tal, mas ela é a reverenda madre Giles Morhen, sabe? Ela não é qualquer pessoa. Ela não é qualquer pessoa, ela não é qualquer um. Ela é elite, cara, é elite das Bene Gesserit. E por isso ela tá numa cela para nível superior, então tá tranquilo, né? O Paul disse pra ela, não esqueci o Gonjabá. Não. Não é uma vingancinha. Tu não se vingaria? Eu me vingaria fácil. Você vai sofrer, né? Mas o interessante também do tarô, né? E aí vocês falaram perfeito essa questão da religiosidade, do misticismo, mas ao mesmo tempo, como o Daniel falou, a questão da autodescoberta, né? O Frank, ele tinha total estudos psicanalíticos, né? Tanto de Freud como de Jung, mas o Jung, de forma mais específica, trabalhou a psicanálise com o tarô, porque na realidade o Jung, ele falava que assim, a mágica de você tirar uma carta, porque a pessoa fala, cara, tira uma carta, aí essa carta vai dizer o teu futuro. Não, né? O Jung, ele trabalhava na seguinte situação, tanto Jung como Freud acreditam no inconsciente, né? Que nós temos o inconsciente, que muitas vezes nós fazemos determinadas coisas na nossa vida não de forma racional, não é a razão que predomina na vida da gente, é de forma inconsciente, você nem sabe, às vezes você não gosta de determinada situação, ou você repete determinados erros. O velho não gostou dessa pessoa, nosso santo não bateu, né? Isso, e às vezes você repete determinados erros, você não sabe por que repete. Aí quando você vai fazer uma análise, psicanálise, você acaba descobrindo aquilo ali, vai ser no caminho livre. Então o tarô, porque o que acontece? O inconsciente, ele não vai sair de forma racional. Não. Você não vai conseguir acessar. Então ele usa de quê? De mitologias, de simbologias, de tarô. Então quando ele tira uma carta ali, independente, não é porque aquela carta era para ser tirada naquele momento, não. Mas aquelas 70 e poucos cartas, agora eu estou esquecendo quantas cartas, 78 cartas, né, que tem no tarô, cada uma tem uma representação arquétipa. Então, quer queira ou não, você tirou lá uma rainha-mãe, isso aí vai propiciar que o teu inconsciente fale contigo. O que está representando aquilo. Você vai fazer tipo uma narrativa daquilo ali. Então, é o inconsciente saindo. Então, quando ele fala em mágica, ele fala em sincronicidade. É que você acessa esse inconsciente, tanto seu, como inconsciente coletivo. E aí, não é que, teve uma mágica. Despertou o que tu estava não querendo saber e apareceu. Então, ajuda, né? E isso é tudo uma criação que vem da história do Duna, né? Que você pode pensar assim, que toda essa coisa religiosa de Duna, que você pensar, mas ele é o Messias, mas ele é uma figura divina, é tudo uma criação, tudo uma coisa feita em cima da religiosidade, dessa potência, e no final às vezes até eles mesmos ficam, né? O próprio Paul em vários momentos, a Reverenda Madre, vários personagens ficam naquela coisa, mas o que a gente criou aqui? Será que não era mesmo, né? Um próximo passo, uma coisa, né? Isso está muito mais próximo da magia e da religião, de uma coisa que você não sabe explicar, né? Do que você sabe, né? Você tem domínio. Isso. A ciência não conversa com isso. Então ele usar o Jung, ou usar essa coisa junguiana, né? Para dialogar com o subconsciente é uma coisa muito interessante. Principalmente até se a gente pensar e levar a discussão para melange, né? Para as drogas. Isso. Né? E queira ou não queira, tem muito disso, né? Todo o processo da obra do Frank Herbert fala sobre presciência, né? Sobre clarividade, sobre ver os relances do futuro, né? O Paul tá o tempo inteiro justamente a um passo à frente, né? E quando ele não consegue mais enxergar, que as coisas complicam também para ele, ao mesmo tempo é libertador, porque ele acaba ele acaba assim, na cegueira ele tem que descobrir um novo caminho. Isso é muito interessante. E eu gosto muito dessa questão, como você falou, né, do próprio tarô, o próprio, né, o Jodorowsky que iria dirigir. Falem de Incal, por favor. Porque o Incal é justamente tudo aquilo que o Jodorowsky não pôde fazer com Duna, né? Então, Duna é tão incrível, né, que ela gera coisas incríveis, como Blade Runner, como Alien, como o Incal. O Incal é maravilhoso, né? Essa parceria absurda, incrível do Jodorowsky com o Moebius, né, o Jean Giraud. E o quanto isso, né, esses caminhos estão ali. O próprio Jodorowsky, ele sempre que ele vai fazer, até uma curiosidade aqui para vocês, sempre que ele vai começar um projeto,
Ele conversa Puxa o tarô. ele conversa, lógico, com o ilustrador ou qualquer outro parceiro, mas ele puxa o tarô. E esse puxar o tarô não é que ele tá vendo a vida desse cara, mas ele tá mapeando os possíveis viés, né, que essa nova jornada vai apresentar. E é muito sobre isso, né, quando a gente até brinca, as pessoas que são muito fincadas ao horóscopo e tal, gente, entendam, é mapa astral. Não é ditadura do que a pessoa é. Não é aquilo que tá encarnado, a pessoa... Ah, touro, o cara come pra caralho. Não, gente, é mapa astral. Mapa quer dizer um caminho a se seguir. E isso em Duna é maravilhoso, porque o Herbert, ele trabalha justamente isso. Eu tenho um mapa o tempo inteiro. A clarividência, a presciência é um mapa também. Caminhos estão sendo apresentados para mim, certo? O que eu vou fazer com esses caminhos? E a reverenda está justamente buscando esses caminhos, né? Planos dentro de planos, caminhos dentro de caminhos. Qual o caminho que ela vai seguir agora? E a gente é impactado com essa decisão dela, desse descanteamento da minha personagem favorita, como diz o Pascoal, né? Daniel, o que é que você acha aí do Jodorowsky em relação também ao Incal? Quer acrescentar mais alguma coisa sobre esse tarô? Porque ele tem um tarô, né? Tem, o Jodorowsky tem um tarô dele. Chileno tem tarô. Sim, só para colocar aqui, já que estamos falando em Cal, né? Ele chamou o cara, o diretor de Thor agora, Thor, Amor e Trovão. O Taika Waititi. Sim, vai ter animação do Incal, meu irmão. Sim. Vamos ter animação do Incal. Então, a informação que a gente tinha até há pouco tempo é que o Taika Waititi iria dirigir, né, um filme de Incal, mas agora é uma animação, é isso? Eu perdi um pouquinho. Eu também posso estar errado, mas tá lá. Legal. Tá no ar. Ele já tá contratado, isso é o que... E pra quem tem curiosidade, gente, o tarô do Jodorowsky, né, do Alejandro Jodorowsky, ele é disponível aqui no Brasil, ele saiu pela editora Veneta, certo? Eu sei disso porque lá na loja sempre aparece. E é um tarô, eu já tive a oportunidade, eu gosto muito de estudar os caminhos magísticos e tal, e eu curto demais o tarô do Jodorowsky, né, com a arte da... É importante sempre a gente frisar de quem é a parceira, o parceiro, né? A Marianne Costa, né, elas exploram ali junto com o Jodorowsky. Então, é um tarô bem direcionado, bem interessante. Já colocaram, inclusive, pra mim, o tarô do Jodorowsky com a Marianne Costa. Procurem, é legal a gente estudar esses caminhos. Inclusive tem um caminho e tem as cartinhas, né? Tem as cartinhas, tem tudo lá. Falando só sobre o Incal aqui, bom, quem não leu, eu recomendo que leia. Por favor. E a Pipoca Nankin fácil lançou, agora, né? Tá fácil, a Pipoca Nankin relançou, tá aí, tem 3 volumes, tem até uma caixa bonita. É o tipo de coisa que você tem que ter para ler, porque mudou, revolucionou os quadrinhos, mexeu com a cabeça de muita gente. Não, revolucionou saiu tudo, né? A partir de um projeto de Duna, né? E parece que a Pipoca Nankin também vai lançar o Caça dos Metabarões, que é outra coisa que tem muito até mais a ver com Duna, puxa mais um personagem que tem mais a ver ali com aquele universo, né? Que é o Metabarão, e Caça dos Metabarões é lindo, é o Metabarão ali, então assim, é uma ficção que tem muito a ver com Duna, com o que o Frank Herbert pensou, e que, claro, o Jodorowsky tomou a sua liberdade ali depois, né, e fez o seu... Sim. Né, que pra ele Duna é como se fosse o Don Quixote, né? Sim. Você vê várias versões do Don Quixote, não necessariamente a original do Cervantes, mas tá ali, o Don Quixote. Não, com certeza. É a mesma coisa Duna. Não, Duna e o próprio A Casta dos Metabarões foi excelente você trazer. Eu sou apaixonado pela Casta dos Metabarões. A Casta dos Metabarões foi o primeiro contato, ainda muito jovem, que eu tive com o trabalho do Jodorowsky, que saía na revista Heavy Metal, né? Que é uma arte lindíssima do Juan Jiménez, que infelizmente nos deixou no ano passado, vítima da Covid, né? E o Pipoca Nankin, ele lançou o Incal, inclusive ele lançou Incal, antes de Incal e o Incal final. Final. Que o Incal final não tinha saído do Brasil, que é um livro riquíssimo, né? O Moebius retorna para recontar esse final do Incal também, junto com o Jodorowsky. E a Caixa dos Metabarões, essa série principal, né? E o Pipoca Nankin parece que vai trazer mais materiais da Caixa dos Metabarões que saiu lá fora.
Tô curiosíssimo porque eu tenho. Continua saindo até hoje, inclusive. Tem o Travis Sheridan, que é um ilustrador que eu gosto bastante. Ele foi demitido do projeto Caixa dos Metabarões porque ele passou 9 anos pra fazer 8 páginas. Eita. Aí Mas vai. leiam, porque tem muito disso, tem muito de Duna, e como o Daniel falou, tem muito desses links com literatura, como Cervantes. Eu sou apaixonado por esse retro sci-fi, né? Quando eu fico lendo aqui, o pessoal às vezes diz assim, cara, Duna, ninguém sorri, Cara, Duna tem muita coisa engraçada. E aí, assim, voltando pro tarô, aqui no tarô mesmo, né? A reverenda tá lá, presa, pedante, né? Fazendo aquela pose sentada lá numa. Cara, só o fato da privada frame eu já ri, cara. Eu já me gargalhei pra caramba. Sentada naquela cadeirinha assim de palha, né? Aí ela tira uma carta lá e sai a carta do grande verme, jazia sobre o areal desolado. Aí ela fala assim, aconselhava-se paciência. E ela diz, era preciso tarô para ver aquilo? Cara, tá puta, né? Porque ela tá ali numa situação que não é a situação dela. E aí chega, né? A personagem que o Hildon, assim, desesperadamente defende, que é a princesa Írula, e aí a coitada vai lá conversar, morrendo de medo, porque tem uma conspiração, né? Ela faz parte, a reverenda Madre faz parte, e tem essa conversa inicial, né? Que ela vai lá e a reverenda Madre pergunta logo, né? Já falou com a Jéssica, já entrou em contato com a Lady Jéssica, como se a Lady Jéssica fosse fazer alguma coisa, né? Até qualquer pelota. Já falou lá com aquela minha subserviente. Não, cara, mas eu acho que isso aí ela já tá começando a dar aqui a gente fala no Ceará, uma voadora. Pesado. É como se fosse assim, um ataque verbal pra Írula. Praticamente assim, tu não vai fazer nada por mim. A Jéssica já vem, né? Porque tu não. Aí eu ensinei você. Tipo assim, Írula, tu foi uma perda de tempo inacreditável. Chama a Jéssica. Chama a Jéssica. Porque... Então... E sai daqui, por favor. Exato. Era essa, mais ou menos, assim, a recepção da coisa. Eu li, inclusive, com esse tom, assim. Mas aí eu quero colocar, porque aí a reverenda Madre, ela começa a pensar como ela chegou ali, né? Então, e aí a gente vai pro flashback dela, que ela tava lá, tranquilona, tomando um café, parece, né? Um cafezinho de especiaria, uma taça. Era um cálice de alguma coisa lá que ela estava tomando. Era um café de especiaria, servido por um comissário de bordo. Cara, a gente imagina às vezes a guilda e não tem ideia que realmente é um Uber espacial, cara. Então assim, e aí tem locais chiques e locais pro povão, como ela fala aqui. Ela estava lá na classe A, tomando lá um coquetel lá de especiaria, e de repente ela vê, olha assim e se depara, né, com um Quizara de manto amarelo, cabeça raspada, olhos miúdos de um azul total, né, e redondo, olhando para ela e fez a pergunta: você é a reverenda Madre Giles Helen Morrian? Né? E aí, cara, eu quero colocar uma coisa para vocês, tá? Ela é a reverenda Madre, ela é aquela que no filme do Villeneuve, quando ela usa a voz, eu me caguei de medo com aquela mulher, né? O Villeneuve fala que o Timothée Chalamet literalmente estava com medo da Charlotte. Agora, antes de você continuar desse negócio do medo, eu preciso saber quem será a criança que vai fazer a Alia. Porque, meu irmão, tem que ser uma piveta muito foda pra poder botar medo naquela atriz, bicho. Porque aquela mulher, ela dá medo. Na hora que ela entra em cena, ela dá medo. A piveta tem que ser, tipo a mina lá que fez a Mormont lá do Game of Thrones. A Fanny lá que fez a X-23. Tem que ser uma piveta foda. Tem que ser. Mas o medo aqui, cara, a Reverenda Mari, quando viu o cara, ela fala assim: sua garganta se fechara num espasmo incontrolável de medo. Como é que um dos asseclas do imperador soubera que ela estava no paquete? Gente, Reverenda Madre com medo, cara. O que vocês acham disso? Só dela estar com medo já sabe que a coisa, né? Tipo, o Paul tá em todos os lugares, né? Com certeza. Cara, tudo, cara.
É um negócio inacreditável, porque eu fico imaginando, porque assim, elas não tiveram esse controle, né, do quem é o Kwisatz Haderach, elas imaginavam que ia controlar, e ela, nesse momento aqui, ela fica em dúvida se foram os conspiradores, os amigos dela que entregaram ela, se foi o Paul que tem um poder além do que ela imagina e já tá descobrindo, se foi a Alia que ajudou mas ele. Pascoal, é porque é o seguinte, a reverenda, ela trabalha com a informação, seja a informação Sim. vinda de formas de formas humanas e mundanas, ou a informação da presciência. Ela tá num local onde ela não sabe onde tá pisando. Ela não tem certeza das coisas. Isso para ela é assustador. É a mulher que tinha contato do que vinha à frente, do que não iria vir, e agora ela não sabe. Então isso para alguém como ela, para alguém que detém a informação e esse poder absurdo, é assustador. E se a gente pensar que ela tá numa nave da guilda, né? E Sim. elas não têm controle sobre a guilda, então talvez o Paul tenha visto a partir de lá, né? Ou alguém dedurou, alguém. O que importa é que ela tá com medo. E aí, esse medo pode vir de qualquer coisa, né? Ela sabe que ela tá exposta. E aí, eu lendo aqui o capítulo, e assim, quando o cara começou a falar com ela, o Kizara, né? O cara fanático religioso, é muito interessante, porque ela fala assim, eu sou passageira de um paquete e estou em espaço franco. Aí o cara vai e fala, Muad'Dib a tudo governa. Não, aí não existe essa, né? O espaço franco. Aí ela fala, não, mas a Hax não é o meu destino. Aí o cara fala, aquele fanático religioso, a Hax é o destino de todos. Meu irmão, não tem como. Isso aí me lembra muito, eu quero que vocês, se vocês concordam, Game of Thrones, cara, os pardais. Sim. Né? Os pardais, a questão religiosa armada, né? Que a Cersei pensou que ia ser a favor dela, que não foi, né? Com o Alto Pardal. Os caras, eles cumprem ali as regras de forma fanática, crendo que tudo aquilo que está escrito ou que o cara está falando, eles vão fazer exatamente aquilo e vão matar. Então os caras são desesperados pelo Muad'Dib. O Muad'Dib é o Deus deles, né? E é esse Deus que deu o poder, né? Da mesma forma. A diferença é que, por exemplo, quando a Cersei dá esse poder, ela dá achando que vai ser benefício próprio. Quando o Muad'Dib dá esse poder, e quando ele dá esse poder, é mais assim, tá, cara, não enche o meu saco, vão lá. Mas pra eles é algo ritualístico, né? Isso. Paul Muad'Dib, né, está me dando a concessão de que eu seja a voz, de que eu apareça para as multidões em seu nome, sabe? Isso é muito poderoso. Imagina que profetizem em meu nome. O cara que libertou eles e falou, profetizem em meu nome. Isso é muito poderoso, cara, para um fanático. E cria-se o fanatismo. É a instituição de um fanatismo bizarro. E quando você vê Paul não é isso. Paul inclusive se apresenta cansado, sabe? Que não quer nada com isso. Só que eles criaram um outro Paul, que é aquele Paul divino, né? Cara, e você vê perfeitamente a situação quando o Paul tá lá na reunião lá do Conselho Imperial, em que ele tem que ir lá no pátio para aparecer para as pessoas. Ele tá tão sensato, diz, Corva, ali e bota ali a minha veste só para poder fazer esse ritual, o povo gritar lá e tudo mais. E aí, quando o Corva volta, o Corva tá com... Ele tá se sentindo um cara, ele foi endeusado ali, ele sentiu toda aquela adoração pra ele, e o Paul observa e diz, caraca, né? Uma simples coisa que era só pra chegar lá, que eu não tô afim de fazer, o cara pega tudo isso pra ele como se fosse realmente uma questão pessoal, religiosa, e cada vez mais o cara vai entrando nessa espiral do fanatismo, de seguir de forma cega, que também um perigo, né? Tanto dos políticos, você seguir de forma cega, como líderes religiosos, que a gente já viu que muitos já fizeram aconteceu muita morte por causa dessa situação. Sim, né? Mas agora, Pascoal, é engraçado quando você falou aí, você falou que a reverenda tá num paquete, né? E como eu curto a forma singela que Frank Herbert apresenta, né? Uma palavrinha que ele introduz, é uma nave, ela tá numa nave, ponto. Sim, né? Ele podia simplesmente dizer assim, e ela está numa nave. Não, ele bota que ela está num paquete, né? E o paquete, gente, para quem não sabe, eram embarcações do século XIX para elite, né? Eram embarcações de luxo, onde a elite, que eram embarcações a vapor, onde elas faziam seus trajetos, tomando seus bons drinks, com seus vestidos, e em seus lugares de lazer, né?
E a reverenda tá justamente nisso, nessa posição, e ela fala: eu estou num momento aqui, eu estou em um local diferente, eu não estou numa nau de guerra, eu estou num paquete que é luxo, é glamour. E o religioso chega assim: não importa, né? Não importa porque eu sou a voz de Muad'Dib, né? E como isso é perigoso, como Muad'Dib dá esse poder, é extremamente perigoso, cara. E sabe, é o conflito do eu tenho o poder da riqueza, do luxo e da informação, e eu tenho o poder da religião, cara. Isso. Conflito pesadíssimo, gosto demais. É só lembrar também, eu gosto muito de Game of Thrones, acho muito legal, da conversa da Cersei com o Mindinho. Poder é poder, né? É o poder, né? Aí ele fala: o que é o poder? É o conhecimento, né? E aí ele acha que é o conhecimento, né? E aí ela diz assim pros guardas ao redor: matem-no, podem matar ele agora. E quando os caras vão matar, ele tá lá branco, vai morrer, ela diz: parem. Aí eles param. Aí ela fala: isso é poder. Poder é poder, e foda-se, né? E é exatamente isso que acontece aqui. O cara é um fanático religioso, possivelmente talvez nem tenha saído de Arrakis, seja aquele cara que vai lá resolver isso, e ele vai lá no paquete, em locais luxuosos, como o Rio tá falando, e é nada, porque ele tem o poder, ele grita, gente, ele grita com a Reverenda Madre, ele grita. Quem tem essa ousadia no Império de chegar pra uma Bene Gesserit, de gritar: desce agora. Não é chegar pra uma Bene Gesserit, é chegar pra mais superior, pica de todas, e foda-se. Por quê? Exatamente. Porque esse cara, ele está banhado pela autoridade de Muad'Dib. Porque justamente ele criou essa autoridade. Ele não vê Muad'Dib como o Paul cansado que tá com seus músculos doendo, né, Shani vai e faz uma massagem e os dois fazem. Não, Paul não é isso pra ele. Paul não é humano. Paul é um deus, cara. E o poder de um deus pra um avatar na Terra é perigosíssimo e poderosíssimo também, né? Pois é. E a gente vê também aqui no decorrer da conversa, né? Que aí começa a conversa, começa esse diálogo da princesa Irulan, e o mais legal é você ver como acontece, né? O diálogo ele acontece de forma simultânea em duas línguas. Que é foda, né, cara? Ela começa a conversar de forma trivial, né? Para que os guardas primeiro. Para que os guardas ouçam o que ela está falando normal, mas a linguagem dos sinais, né? A linguagem aqui das mãos, né? Que é um código que elas têm, que aparece também no filme do Villeneuve, que é muito legal, bem utilizado isso. Muito bem interpretado, né? Muito bem interpretado. Muito bem interpretado. E a gente vê aqui, né? Começa a conversa lá, e aí no caso, a Irulan não conseguiu o que a Bene Gesserit queria, que era que ela engravidasse do Paul, né? Pra poder ter esse controle. E aí a gente começa a ver que a Reverenda Madre, ela começa se cansou da Irulan, né? Então ela, inclusive, viu, Hiro? Você que defende tanto a Irulan, ela fala o seguinte dela: eu vou dizer aqui o que a Reverenda Madre acha dela, né? Por mais bela que fosse a princesa, não era perfeita, sob aquela fina camada de atratividade sexual, vivia uma megera chorona que se interessava mais por palavras do que por ações. Aqui, meu Deus. Que escrito, Hildo. Você tá aí, né, apaixonado pelo personagem, com pena dele. Cara, eu acho Irulan uma personagem extremamente interessante mesmo, e trágica. Irulan é uma personagem muito trágica, porque tudo isso que ela tá vivendo, ela não tem o lugar, né? Irulan, ela tá buscando o seu lugar, e você percebe até mesmo nesse processo que no final das contas ela não quer a derrocada de Paul, ela não quer a destruição de Paul, ela quer o seu lugar. E ela... Ser mãe? Nem só ser mãe, ela se sentir valorizada em algum canto, né? Então, na conspiração, ela achava que tinha um poder absurdo. Ela, olha, finalmente estão me dando esse lugar de pertencimento, do lugar que eu mereço. E agora, com esse diálogo, a Reverenda disse assim: não, você não é nada, você é uma chorona, você é uma pessoa uma megera, você é desagradável e você é incompetente. Cara, destruir essa mulher, sabe? É destruir essa mulher. E a gente consegue ler nas entrelinhas que
é isso. Irulan, ela não quer a morte de Paul, ela quer o seu lugar. Ela pensa assim, se a morte de Paul me der o meu lugar, massa. Vou entrar nessa parada aqui, porque essas pessoas estão me ofertando um lugar que eu não tenho. Só que, não, cara, essa mulher tá perdida. Eu acho ela um personagem trágico pra caramba. Se ela tivesse a vingança dela, né? Que talvez poderia pensar como uma vingança, mas o que ela nasceu e foi criado foi pra ser rainha, pra ser princesa, pra ser, né? E Shani entende. Né? Cara, e Shani ela entende muito bem essa mulher, por conta de ser uma mulher, por conta de passar tudo o que passou. Shani olha assim, olha, você precisa, né? Até nos capítulos anteriores que a gente comentou, Shani fala, você precisa, né? Ter um filho com Irulan, dar esse lugar pra Irulan. Porque Shani, ela entende o lugar dela, ela sabe que lugar é esse, né? A Shani tem muito mais compaixão do que o Paul. Total. O Paul conhece o jogo político que colocou a Irulan lá. Não Paul tem momentos de muita raiva, sabe? E outros de achar ridícula. E aí, na conversa, Daniel, que a reverenda teve lá nesse início aqui com a Irulan, a primeira jogada, né, que a reverenda Mari disse pra ela que não vai mais esperar, né? Esperaram mais de 12 anos pra ela engravidar, não conseguiu. Sua incompetente. Agora tem que matar a Shani. A primeira ordem é essa: você vai ter que matar a concubina do imperador. E aí ela meio que se assusta, né? Porque você vê que ela assim, porque se fosse uma pessoa realmente, aí eu vou também passar um pequeno, tá? Aquele paninho. Aquele pequenininho ali que você bota óculos. Passa aí com óleozinho de perobazinho assim no cantinho. Assim, ela sabe que quando ela pensa em matar a Shani, no primeiro momento ela não concorda, ela não aceita, ela fica assim em estado de choque. E na realidade não é nem pela vida. Até a própria reverenda Mário fala que ela não quer matar, ela tá com medo de acontecer alguma coisa com ela. Tipo, a reverenda Mário fica em dúvida, né, Daniel, qual é realmente o sentimento. Então, nesse primeiro momento, mate a concubina. Isso. E aí, o que tu acha dessa situação? Tu acha que matar a concubina vai ser uma coisa tranquila? Acho que pra Irulan ser um instrumento de uma conspiração, virar de princesa e rainha um instrumento de uma conspiração que não vai dar a ela nem a vingança, é uma posição muito ingrata, né, com ela, com a grandiosidade que ela representa, né, como o Hildo fala. Eu acho que a questão é que ela é manipulada o tempo todo. Esse capítulo deixa isso muito claro, né, que ela é sempre usada, então ela não tem muita saída, não tem muita escolha. Tanto é que ela termina prometendo, beleza, vocês vão ter o que, né, mas ela mantém a pose até o final, né? Afinal, mas ela é uma princesa, né, cara? Ela é filha de um imperador. Se já é um imperador deposto... Não importa. Ela foi filha de um imperador durante muito tempo. E ela é a esposa... que deu o trono ao Paul. Isso, e ela é esposa de Muad'Dib. Independente do que acontecer. Agora, eu acho que tudo que acontece em torno dela, por exemplo, essa mudança de planos, afeta ela também. Porque ela sabe que a Shani também não é... Né? A Shani, ela... Né, eu acho que existe também um lance entre as duas, né? Uma sutileza ali, um diálogo entre as duas. Sim. Então, eu fico imaginando também se o Paul tivesse cedido a Shani e falasse, beleza, eu vou ter um filho com a Irulan. Isso não acalmaria também os conspiradores, não acalmaria ninguém. Não, até porque... E aí teria um herdeiro, né? Até o que a gente... até que a gente já falou, né? Paul não quer... a gente, num capítulo que a gente falou sobre armas químicas e tal, né? Mas o Paul, ele disse assim, não, eu não quero dar uma arma pra minha inimiga, porque ele sabe que Irulan é inimiga dele. Ele sabe disso. Mas é interessante. E ele tem que viver com essa ciência o tempo todo. Né? Apesar da compaixão da Shani, ele tem que ter essa ciência. Mas, né? Daniel, é interessante também, só para tu continua até sobre isso, recapitular que o imperador Shaddam, né, Padishah Shaddam IV, uma das grandes críticas para ele perder o poder era que ele era um cara muito ligado à cultura, leitura, né? Ele era um cara muito afastado ele não sujava as mãos mesmo, vai ali, detona aquilo ali, claro que ele tinha que fazer as coisas dele, mas não era, e são umas críticas que sempre tiveram com relação a ele, que ele não tinha esse pulso firme, e os próprios Sardaukar amoleceram, né, com muitas mordomias e tudo mais, então aí ele vivia
ambiente assim, né? E aí você Pois também, a gente não pode julgá-la nesse sentido, porque ela tinha essa questão. Quando a Bene Gesserit fala que ela se interessava mais por palavras do que por ações, já era coisa que ela convivia, como o Hildo falou, e você. Ela estava ali no mar de rosas, né? O papel dela era ser aquilo ali. É. Mas aí eu quero passar para um outro ponto, tá? O primeiro ponto foi que era para poder ela matar a Shani, né? A Hilo tinha que matar a Shani, ela ficou meio assustada. E ela fala, gente, tá complicado agora, porque... E aí, no caso, não, só para voltar, matava a Shani para poder o Paul se sentir solitário e aí se aproximar de Alia. A reverenda madre falou, precisa ter um cruzamento aí entre um incesto entre irmão e irmã para poder merda, assustador. Cara. E como até a gente estava até comentando, né, Pascoal, que o próprio Paul, ele enxerga que a irmã dele, que a Alia, mudou, já não é mais uma criança, né? Achou bonita, é emocionada, tá bonita, minha irmã, né? Aí naquela... cara. Na presciência bizarra da reverenda, ela acha que esse sentimento, esse enxergar, né, a irmã de outra forma, possa ser manipulado. Cara, é muito escroto, sabe? E aqui vai uma curiosidade, não sei, eu acho que cabe colocar, porque é uma coisa daquelas trivia, né? Vocês sabiam que o Ridley Scott, antes de pegar Blade Runner, ele estava envolvido com a produção de Duna, antes do cair na mão do David Lynch. E um dos roteiros que o Ridley Scott fez, pasmem, sugeria um incesto entre o Paul e a mãe dele. Então esse tema do incesto já é recorrente, parece que em Duna, né? O Frank Herbert recusou todos os roteiros que foram feitos. Com certeza. Todos. Isso está muito bem documentado naquele livro dos grandes filmes de ficção científica nunca feitos, né? Sim. Infelizmente não saiu aqui, mas é um livro muito legal para ler. Esse não ia ser um dos grandes, não. Ia ser uma loucura. Era uma loucura de ponta a ponta. Daí ele perdeu o irmão, daí ele falou, não quero mais me envolver com o cinema, daí ele só foi voltar e fez Blade Runner. Daí a gente já sabe, essa é a história. Mas é uma curiosidade, o filme não avançou a partir desse ponto. Mas é uma história muito curiosa. Esse roteiro envolvia incesto entre o Paul e a mãe. Paul e a Jessica. Qual é o livro, Daniel? Peraí, tô com ele perto aqui. The Greatest Sci-Fi Movies Never Made, do David Hughes. O Pascal vai postar aí, porque agora eu vou atrás desse livro. Ele não tem em português, né? Não, infelizmente não. Mas é um livro que eu gostaria de trazer pra cá, se pudesse, cara. Que olha... tem várias histórias legais, cara, de filmes que não foram feitos. Não, eu já fiquei curiosíssimo, só com isso. Show de bola. E aí a gente volta aqui pra Irla, coitada, desesperada. Vamos voltar pra Irla. Se eu matar a Shani, vai ser... Na hora vão descobrir que sou eu. E aí pra ela poder se defender mais ainda, ela fala, tem outro problema que ela não tinha falado. É que a Irla não está mais está se alimentando por uma dieta Framing, em que a fertilidade dela vai duplicar e todos os contraceptivos que a Irla estava colocando não funcionam mais. Não tem. E aí a reverenda madre, com aquela simpatia, né? Por que essa informação não tinha sido transmitida no começo da conversa? Como é que Irula poderia ser tão estúpida, Hildo? Cara, não sou eu. Não, Irula só apanha, bicho. Chama ela de incompetente na lata. Cara, é complicado. E ela fala assim, maldita estupidez, vociferou a reverenda madre, né? Porque assim, a Irula, coitada, a Irula fala assim, reverenda, pelo menos os genes vão estar preservados do povo. Olha aí a inocência da Irula. E aí a reverenda madre, indignada, disse que maldita estupidez, como é que eles saberiam quais seriam as questões genéticas, que aí ela fala realmente, como o Rio não falou, da questão da elite. Como é que eu vou misturar o meu Kwisatz Haderach, que eu não controlo,
né, com a estirpe, né, com a estirpe Fremen selvagem de Shani, né? Ela forçou que a Irmandade tinha que manter a linhagem pura e não se misturar com essa, como diria o filósofo Kiko, gentalha. Mas é por isso, Pascal, que ela cria esse plano maluco de Paul com Alia. Por quê? Porque inicialmente, lógico, tudo bem, esse novo ser surgir, né, da união entre a filha de um imperador e o Paul. Né? Agora, como esse plano já foi, então disse assim, então que seja pelo menos desse ser que eu abominei, mas ele é puro de certa forma, né? Olha aí, meu filho, isso não é passada de pano assim, não. É um negócio, pelo amor de Deus. É violento, né? É violento. Eu vou quando sair a Florence Pugh, quando sair o pôster dela, como precisa ir, eu vou imprimir, colocar no quadro. Vai me dar de presente? De presente pra você ficar. Vou querer demais. Ficar admirado ali com ele. Mas olha só, ela já fala tentando se defender. Não dá pra fazer, a mulher daqui a pouco vai engravidar. Eu vou matar a mulher grávida. Ela diz, não, sai a reverenda Madre diz, não dá de plano. Se ela engravidar, você mata a criança. Só isso. Você vai lá. Chega lá. E coloca um abortivo. Assim, vai ser muito tranquilo. O Paul já perdeu só um filho, não tem problema perder o outro, né? Vai ser de boa. Gente, e lembrem-se, quando o Paul perde o filho dele, né, o primeiro filho dele, a partir dali o homem não sente mais nada, Rio. Virou um cara frio. Acabou. Ele vai matando todo mundo. Acabou. A daga Cris no pescocinho, meu amigo, e acabou. Com certeza. E aí, Daniel, a Irulan, desesperada, né? Que tava vendo que tava sendo descartada, né? E aí ela pergunta, sim, reverenda Madre, mas, poxa, eu vou fazer isso, eu vou me arriscar. E o Cola? O Momoa, que tá lá pra matar aquele delícia, Daniel. Ele não vai fazer nada, né? Ela pergunta, né? E aí, eu acho bom a reverenda Madre, assim, com aquela olhar assim, sua insignificante, sua mechera, sua estúpida. É fogo. Tá ali, mas eu não sei quando é que ele vai matar ou não. Eu não tenho esse controle. Né, Daniel? Mais ou menos isso? Pois é. É curioso ver que ela não só é descartada, como ela também não é revelado mais o avançar dos planos, né? Então ela já não sabe mais. Ela já começa a ficar perdida, já começa a perceber que foi só usada, manipulada, e ela já é carta fora de um baralho, né? Ela vai ficar para contar a história, talvez, né? Não, e a gente tem que lembrar que todas essas escolas, Bene Gesserit, Guilda, Mentats, até mesmo os médicos Suck, eles trabalham com condicionamento. Né? Então, tanto que a reverenda Madre fica preocupada, né? Porque assim, a Irulan não está querendo fazer o que ela quer. A reverenda Madre até fala assim, a Irmandade reservava certas técnicas para aplicar a seus veículos mais fracos como garantia de que instruções vitais seriam cumpridas. Então a gente não sabe o que foi colocado na mente dessa pobre garota, né? Essa menina de Berlim, pobre garota de Berlim. Ah, caramba! Mas talvez seja justamente isso também que deixa ela nessa posição, né? Também, talvez seja o fato dela ser também filha do antigo imperador e tudo, né? Eles acharam talvez que ela fosse ou mais forte ou que ela fosse mais capaz, né? Mas realeza não dá capacidade, né? É o lance da casta, né? De quanto a própria reverenda ela acha que somos de castas superiores e, portanto, os direcionamentos são outros, a forma de agir é outra, só que nem tanto, né? Como você falou. Nem tanto. Majestade não dá posicionamento, não dá, sabe? Não dá brio, né? Nesse aspecto, Shani é uma rainha muito maior, né? Muito gigante, né? A Shani é uma mãe, né? É muito mãe. Sim. Ela tá pronta. Né? É uma mãe e ao mesmo tempo eu acho legal também a questão da lealdade da Shani. Não, é por isso que eu digo assim, acho que Shani ela se apresenta como uma rainha muito maior. Ela uma rainha humilde que ela não precisa se colocar nesse lugar, ela não precisa gritar para os quatro ventos.
eu sou uma rainha, né? E nisso o Shane tem muito da própria Jéssica, né? Que deixa eu falar, Jéssica, porque Jéssica é uma mulher incrível, uma mulher poderosíssima, uma mulher que tinha a sua soberba também, mas ela também sabia se colocar nesse lugar que é tosco, é bizarro, né? Mas a gente entende. Ela era concubina, né? E ao mesmo tempo elas terminam o primeiro livro, né? Elas terminam, cara, o primeiro livro juntas, mostrando é isso, o caminho é nosso, o caminho é apresentado pela gente e por nós, né? É fantástico pra mim, cara. Duna é poderosíssimo nesse aspecto de brincar com essas personagens, de ter a dualidade dessas personagens. Eu gosto demais. Cara, e aí você vê essa cena final aqui da Irulan, né? Que ela vê que é uma carta mesmo descartada. A Reverenda Madre tá ali olhando pra ela, tá, como diria aqui no Ceará, enguiando, olhando ela assim, querendo vomitar. Não aguenta mais ver aquela fracassada na frente dela, porque as Bene Gesserit têm muita situação. Aí a coitada vai lá, arranja um jeitinho de sorrir, impertigou-se, né? Levantou assim, fez aquela pose, pensou na litânia contra o medo, né? E aí começou a falar. Depois ela falou assim: que me sacrifiquem. Hilda, não chore, tá? Eu vou falar até com mais entonação. Que me sacrifiquem, mostrarei a eles quanto vale uma princesa. Talvez eu consiga mais do que esperava. He who controls the spice controls the universe. And what Paida did not tell you is we have control of someone who is very close, very close. Ela sai, né, das costas, sai daquele jeitinho dela, né, frufruzinho, cabelinho roladinho, lourinho, balançando, e ela sai, Hildo, né? E aí? Pronta, ela sai e pode tocar Pablo Vittar cantando Cheguei, tô preparada pra atacar. E é isso que vai rolar, cara. Tanto que a Reverenda Madre no final, né, falou assim. A Reverenda Madre falou assim, ela deu as costas, as cartas, a Reverenda Madre, né, sentou-se agitada, imaginando se Irulan não viria ainda a destruí-la. Sim. Porque assim já foi com Jéssica, né? Também a Reverenda Madre tem um dom, né, de criar, assim, de ser professora de pessoas que mais na frente gostam dela, né? Detonam ela, né? A Jéssica também foi desse jeito, o Paul, que a bichinha só fez um teste com o Jabá com ele, e até hoje. O cara coloca ela lá num quarto de menos de uma estrela, né? Com uma areiazinha, igual o gato, pra poder fazer as coisas lá. Não tem condição. Mas eu acho que a gente finalizou esse capítulo, um capítulo curto, mas rendeu aqui uma boa conversa, né, sobre isso. E nós vamos agora para as nossas considerações finais. Vamos começar com ele, o navegador da guilda. Grande Hiro, suas considerações finais. Faça um pouquinho do seu jabá, porque se eu tenho uma ideia de um podcast, quero colocar essa ideia para todo mundo ouvir, para ser algo real, o que é que faz? Rapaz, você manda uma mensagem para Radiola Mecânica, o nosso perfil no Instagram, ou radiolamecânica@gmail.com, ou pode falar também no meu perfil pessoal, Hildon Oliver Art, certo? Que a gente vai entender, a gente vai bater um papo, vamos conversar, e eu vou entender qual é a proposta do seu podcast, vou apresentar ideias, vou apresentar direcionamentos, e vocês vão ter o podcast de vocês. O trabalho de vocês vai ser qual? Conversar, gravar e me mandar o bruto. O resto deixa comigo que eu vou lapidar esse material bruto, transformar numa joia linda, como é o DunaCast, né? Tipo 5 horas, pode mandar. Não, as 5 horas não, gente. Não faz isso comigo. E, cara, esse capítulo pra mim é maravilhoso, porque é um capítulo rápido, um capítulo... Inclusive, o próprio excerto é muito rápido, né? Mas poderosíssimo porque mostra quem são essas personagens, mostra como elas são soberbas em suas buscas, em seus ideais, e mostra o quanto essa soberba pode ser perigosa mais pra frente, né? E os caminhos utilizados e escolhidos ali vão
né? Vão criar uma jornada, vão criar uma estrada. E nem todos estão preparados para essa estrada, né, Pascoal? Isso é verdade. Também a gente recebeu hoje aqui com muita alegria, né, pela primeira vez, estreando do DunaCast, primeira de muitas, né, Rildo? De muitas. Primeira de muitas. Daniel Rock, até esse nome, cara, é bom falar, né? A gente fala, eu já errei, mas a gente vai acertando. Daniel Rockenbach. Né? Ele tá. Opa! Já É tá só aqui. lembrar de rock e bar. Pronto. Não, Caraca, perfeito. perfeito. Já, Os dois aí tá. inclusive saudades. E aí, Daniel, primeiro eu queria só realmente salientar essa alegria nossa de você estar participando aqui. O Daniel realmente é um fã de Duna. A gente se conheceu nessas interações aí de Pois internet, Twitter, WhatsApp, a gente foi conversando. Rapaz, a internet veio pra ficar, né? Veio pra ficar e saiu apaixonado por Duna. Um cara que tem muito conhecimento e também desse universo. O que a gente fala, que o DunaCast, na realidade, ele é uma ponte pros fãs, né? Aqui ninguém detém poder de conhecimento de nada. Eu conheço algumas coisas, o Daniel conhece outras que eu não conheço. Então, o legal é trazer esses fãs e fazer essa partilha da melange. Aqui ninguém quer só pra gente, né? Fazer com que as pessoas Pois é. conheçam, então... Se eu tiver muito doido, depende. Mas, Daniel, suas considerações finais, isso aí. Fique à vontade para falar mais alguma coisa. Então, eu fico muito agradecido, muito orgulhoso de participar. Acho que, assim, os elogios todos têm que ir para vocês, porque o que vocês estão fazendo aí é um trabalho muito bacana. Isso de juntar um fandom tão específico, uma coisa tão de nicho, é coisa para poucos, né? Isso chama atenção. E, assim, não só das editoras, não só de quem está envolvido mesmo com Duna, mas é uma coisa que vocês fazem com muito amor, né? Tanto é que estão aí analisando já. O primeiro livro lá tinha 50 e tantos capítulos, agora esse próximo já tem 20, né? Eu perdi a conta de quantos DunaCast vocês já fizeram, porque ainda tem os Dunaverso, né? Isso, mais de 50. Então, e aí é muita coisa, né? E é um trabalho, assim, de formiguinha, e isso é muito bacana. Tem grupo no WhatsApp, eu recomendo que a galera apoie, participe, porque, assim, isso de estar envolvido numa coisa, às vezes a gente não leva a sério, assim, tipo, eu tenho esse hobby aqui, eu gosto disso. Em 90 e pouco lá, em 99, quando eu entrava nos fóruns e comentava, eu não me lembro de muita gente, sabe, que eu conheci conversando sobre Duna, sobre outros livros de ficção. E eu fico pensando, e se eu tivesse mantido contato? E hoje a internet é sobre isso, as redes sociais vieram para isso, para estabelecer contatos. Então isso que vocês estão fazendo é muito bacana, viu, Pascoal? E o Rildo, assim, tipo, o cara parece radialista, cara. Eu trabalho na rádio, mas assim, eu não tenho esse vozeirão aí, não. Eu tenho que ficar me virando, mano. Olha aí, Dá inveja, mano. O cara é firmeza. Essa voz grave de coroinha. Pois é. Mas só uma coisa mais, viu, Rildo? Só pra gente colocar aqui. Cara, só pra constar, a gente vai falou isso um pouquinho no Notícias do Império. Sim. Mas só pra, desde já, agradecer que o Daniel, ele já está apoiando a gente lá no Catarse, tá? Ele tá lá, é um dos apoiadores. Olha do aí, DunaCast, cara, que bacana. Obrigado, Daniel. Obrigado, cara. Tá por aí. Então a Tem gente que apoiar, agradece. gente. A gente agradece muito essa força aí, que é importante, Obrigado. que é realmente só pra manter o básico, ninguém vai ficar rico. Não, eu quero ficar rico, mas... mas tem que apoiar, gente. por Qualquer favor. coisa, às vezes, que você apoia, você gosta de uma coisa, por que você não apoia? Você gosta de, sei lá, ficar rico, tanta mas coisa, tem né? uns negócios chamados boleto que tá atrapalhando o meu processo. Então, não custa Obrigado, nada dar não, uma ajudinha. gente, Um obrigado apoiozinho ali. Muito obrigado mesmo. Pois, mais uma vez, finalizamos aqui. Opa. Voltamos à ativa. Rapaz, que Próxima saudade, semana- Pascoal. Que Que saudade. saudade, bate-papo é muito bom. Eu agradeço mais uma vez todo mundo. E vamos encerrando o nosso DunaCast de hoje. Abraços, Framing. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com